Fala aí, galera, vamos acompanhar agora a entrevista coletiva de Mano Menezes após aí o Grêmio ganhar do Atlético Mineiro por 3-1. Like aí, galera, no vídeo pela vitória do Grêmio. Vamos ouvir o Mano. Nos dá algumas pistas ou indicativos de que até mesmo o teu trabalho poderia estar em xeque num jogo como esse de hoje, contra um adversário duro. O Grêmio não ganhava muito tempo de um grande de campeonato brasileiro fora de casa. Nesse contexto todo, a importância dessa vitória que o Grêmio construiu, especialmente com um time com uma outra cara também na partida aqui em Belo Horizonte. Boa noite a todos. É óbvio que a vitória é importantíssima. Ela ia ser comemorada mesmo que fosse só a vitória, sem uma atuação mais consistente. Mas o que nos deixa esperançosos para frente é aquilo que a equipe teve como comportamento de equipe. Provavelmente nessa entrevista que tu te referiste, eu tenha falado coisas importantes, mas as pessoas só quiseram ouvir uma parte, como sempre, porque em cima das derrotas você só quer ouvir as partes negativas. Perder, ganhar é do jogo. O que não podia continuar acontecendo é que a nossa equipe não entregasse um jogo de futebol. Um jogo com ideias, um jogo com parâmetros táticos importantes, um jogo com disputa em que superamos amplamente o adversário na disputa dos 90 minutos, nos duelos que o jogo apresentou. Então, assim, você pode chegar aqui e perder um jogo. Você não pode chegar aqui e não entregar um jogo. E é isso que eu me referi. E é isso que trabalhamos a semana inteira para trazer para o jogo daqui. Acho que temos que elogiar muito os nossos jogadores, porque numa semana onde o técnico foi tão metralhado, onde todos foram tão metralhados, a direção foi metralhada, os jogadores acreditaram na gente e não acreditaram nas conversas lá de fora que nunca vão resolver os nossos problemas. É nós que vamos resolver. Disse hoje, antes do jogo, disse na palestra, que o problema não estava nos adversários que nós enfrentávamos. O problema estava em nós. Nós é que tínhamos que fazer algo diferente daquilo que nós vimos fazendo, né? Porque se não faz, você não ganha do Sport, que era o último colocado. E se faz, você pode ganhar do Atlético, que é um time de ponta e que todos consideram que é um time de ponta do futebol brasileiro. Então é isso que levamos. Levamos consistência defensiva, porque fomos atacados bastante, mas nosso goleiro fez uma defesa difícil, num chute de longe, de Scarpa, né? O adversário fez um golaço na gente lá da intermediária, acertou lá onde dorme a coruja, um golaço de Scarpa, né? Isso dá uma ideia de como trabalhamos para evitar que um adversário com tanta qualidade chegasse no nosso gol, como outros chegaram em outros jogos com muita facilidade e hoje não. Então isso é uma equipe. Temos as nossas limitações, vamos continuar trabalhando muito para melhorar? É claro que vamos continuar trabalhando muito para melhorar. Mas com esses parâmetros sabemos o que temos que melhorar, porque antes olhávamos para o jogo e entendíamos que tinha que melhorar tudo. E tudo não é possível, tudo não. Os jogadores têm qualidade, eu acho que isso que a gente fez no jogo de hoje que é o mais importante. Mano, boa noite, parabéns. Eu vou fazer uma pergunta, já pedir licença um pouco fora do campo, né? Porque a gente tem o privilégio de acompanhar o dia a dia do trabalho de vocês e ver que a coisa é bem feita. E o futebol mudou muito, né? Eu acho que a vida mudou muito, tudo muito mais intenso. E essa intensidade acaba causando, às vezes, uma pressão injusta, né? E alguma coisa exacerbada, assim, né? Teve um problema na saída de vocês em Porto Alegre também, né? E eu te pergunto, do lado pessoal, como ser humano, tu tens uma ligação forte com o Grêmio, a gente sabe do carinho que tu tem com o Grêmio. Como é que tu te sentes? Claro que o Grêmio não ganhou nada ainda, foi um jogo que a gente ganhou. Mas, pessoalmente, para ti, como é que tu te sente com esse resultado e com a possibilidade de avançar?
Eu continuo pensando a mesma coisa que pensava na semana passada, né? A gente precisa evoluir como equipe, como trabalho. E só é possível evoluir como equipe, como trabalho, vencendo jogos. Vocês sabem disso. Podemos fazer tudo bem, mas se o resultado não vem, não se dá passo para frente, tá? Então o jogo de hoje traz essa coisa boa para a gente, de ver de novo, né? Algo que fizemos e que nos orgulhamos de fazer bem feito, e que provavelmente o torcedor a quem dedico essa vitória hoje aqui, aquelas 40 mil pessoas que foram domingo lá de noite com frio e que nós não conseguimos entregar um jogo para deixá-los felizes, esse jogo é também, né, para eles, que são a parte mais importante do nosso trabalho. Não existe trabalho sem a alma dele, sem o torcedor que vai ao estádio, que leva seus filhos, que torce, que ajuda, e que ajudou muito no jogo. Nós é que não fomos competentes para transformar o jogo em algo melhor. Então, o que a gente não pode confundir, e que eu acho que não merece respeito nenhum, é o tipo de crítica de alguns hoje muito comum dentro do futebol atual, tá? O desrespeito, a incitação à violência, porque depois, quando acontece o que aconteceu lá, aí ninguém é responsável. E os comentários de hoje, de muita gente, é de muito baixo nível, não tem nada a ver, não contribui nada com o futebol. Tá? Uma coisa é ser criticado por aquilo que não estamos fazendo bem, e merecemos a crítica e aceitamos ela. Tá? Outra coisa é ser achincalhado, pessoas que querem trabalhar para fazer o que tem que ser feito no dia a dia, ser tratados da maneira como a gente é tratado por alguns no futebol de hoje. Isso a gente não aceita, isso é injustificável, tá? E para essas pessoas, a vitória não é para essas pessoas, é para as pessoas de bem, para as pessoas que trabalham com honestidade, para os torcedores que vão no estádio, os gremistas, é para esse que vamos continuar trabalhando, é para esse que acreditamos que podemos e temos competência para fazer melhor, e por isso fomos escolhidos, fomos mantidos pela direção numa semana que era muito fácil cortar uma cabeça, né? Mais uma cabeça que se cortaria no futebol brasileiro. Mas e aí? Então, é isso que sinto, é isso que encontro os gremistas na rua e os gremistas falam, né? Que acredito naquilo que podemos fazer e vamos, enquanto acreditarmos nós que temos essa capacidade, vamos estar aqui sempre ao lado do Grêmio e das pessoas de bem para fazer o melhor para o Grêmio. Mano, Nath, ESPN. Eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é sobre a questão do Bright White não ter vindo para o jogo, ele ter tomado o terceiro cartão por causa do campo sintético. Como que você vê a questão do campo sintético no futebol brasileiro? E a minha segunda pergunta, na coletiva do Cuca, ele atribuiu a derrota a 3 erros pontuais. Eu queria saber o que você atribui à vitória. Nós não escolhemos tirar Bright White desse jogo única e exclusivamente pelo sintético. O sintético do Atlético Mineiro é um dos melhores que temos no Brasil, tá? Bright já vem sentindo uma lesão, ela começou no jogo contra o Juventude no primeiro turno, só que aí logo depois tivemos a parada e então ninguém acompanhou muito isso, ele ficou praticamente toda a parada fazendo o tratamento, quase que não treinou em campo de bater na bola, porque é isso que dificulta bastante o tipo de lesão que ele tem. Voltou a sentir essa lesão no jogo contra o Fortaleza, tomou remédio na beirada do campo para jogar o segundo tempo e ajudar a equipe, tomou remédio para ajudar a equipe nos outros jogos também. Então, fizemos um planejamento quando fomos jogar contra o Sport,
porque o jogo seguinte também era no sintético, que esse jogo seria o mais adequado para que ele tomasse o terceiro cartão amarelo e fizesse uma recuperação melhor. Então essa foi a nossa escolha. Ela foi tomada antes da derrota para o Sport, assim como muita coisa foi feita antes da derrota para o Sport. A saída de Natan com rescisão foi feito antes do jogo com o Sport, em comum acordo entre o clube e o jogador, coisas que entendemos, mas tudo foi colocado nessa semana na mesma sacola, tá? Então a gente trabalha sempre. Às vezes o resultado vem e às vezes o resultado não vem. Não vem porque do outro lado tem um time que nem o Atlético Mineiro, que também trabalha, né? E tem muita qualidade, poderia não vir, assim como não veio diante do Sport. A outra questão é, aqui atribuo a vitória. Acho que a nossa equipe foi uma equipe mais, com uma ideia mais clara do que queria fazer. Trabalhamos desde quinta-feira, voltados para esse jogo. É um direito que temos por estar numa competição só. Enquanto o nosso adversário estava jogando na quinta-feira, nós estávamos trabalhando para jogar com eles. E entendemos que colocar 3 jogadores por dentro, fazer um 4-5-1, seria taticamente a maneira mais adequada de tentar enfrentar o Atlético, que é um time que trabalha muito por dentro, não é um time de ficar cruzando muito bola na área, não tem um centroavante de área, então trabalha tirando você do lugar, tem muita qualidade para fazer isso. E nós tínhamos que preencher o espaço para não dar tanto espaço para a movimentação deles. Acho que taticamente a gente escolheu bem aquilo que a gente queria fazer e os jogadores executaram bem aquilo que treinamos. Mesmo com uma improvisação na lateral direita, que é sempre difícil, né? O Ronald fez um primeiro tempo que enfrentamos um pouco de dificuldade pelo lado, ele e Alisson. Mas principalmente enfrentamos dificuldade quando demos muita bola de volta para o adversário, paramos de tocar a bola e o adversário veio com mais força e fez o seu gol, teve a falta e fez o seu gol. Segundo tempo, o Ronald fez um bom jogo, mais bem posicionado, né? As coisas também nos ajudaram, fizemos os gols no momento certo, isso é importante. Em outros momentos tivemos chances claras e não fizemos, hoje fizemos, né? E a equipe errou pouco. Esse é o segundo ponto importante, assim, ela errou pouco no meio-campo. Acho que a reestreia de Cuéllar deu, em termos de posicionamento nesse lugar do campo, uma segurança para a saída de bola. A equipe usou isso bastante no segundo tempo mais. E a partir de uma saída mais qualificada, a gente tende a produzir melhor do meio para frente. A equipe foi melhorando nesse aspecto. E a outra é a superação. Teve momentos que sofremos também. O adversário impõe esse jogo de qualidade e você também precisa passar por isso com resignação, com entrega. Mas acredito eu que os jogadores só fizeram isso, em termos de comprometimento, porque acreditaram muito naquilo que propomos como ideia, como maneira de se comportar e como trabalho. Mano, você falou sobre uma semana que começou com você, direção, o elenco sendo metralhado, uma dificuldade até em algumas coisas na partida contra o Sport. Você falou que era muito fácil cortar uma cabeça nessa semana e foi de fato uma semana conturbada para o Grêmio dentro das críticas até do próprio torcedor, uma semana que terminou na viagem para cá, para Belo Horizonte, com a situação que aconteceu no aeroporto, e dentro de tudo isso aconteceram reuniões, cobranças e até trabalho dentro do CT para que hoje o Grêmio chegasse nessa grande vitória. Eu queria que você explicasse isso e até de certa forma falar um pouco também sobre essas ações que você disse que estavam acontecendo até antes do jogo contra o Sport. Como foi essa semana, de fato, para o Grêmio? O que foi feito? O que foi falado nas reuniões, cobranças a você, ao elenco, para chegar hoje na grande vitória do Grêmio? Olha, nós temos reuniões todas as semanas. Essa semana foi uma reunião especial? Foi. Porque entendemos nós que deveríamos fazer uma reunião especial. A reunião foi proposta por mim e ela foi executada entre os jogadores e eu, só. Porque
com essa intimidade maior, você pode falar determinadas coisas que vão ficar nesse ambiente, porque entendemos o que se fala nessa hora, o tipo de cobrança que se faz nessa hora, e foi isso que fizemos. A iniciativa partiu do treinador, porque já vivia essa situação muitas vezes. Tá? Então entendia que ela deveria ser repetida agora. Não foi ela que produziu o jogo do 3-1. Ela faz parte do trabalho. Entendemos que chegou nesse ponto e deveríamos tratar determinados assuntos dessa forma. Tá? A gente sempre teve uma ideia comum. Não existe a ideia do treinador e a ideia dos jogadores, porque isso nunca funciona. Tá? Mas, à medida em que o resultado não vem, que as coisas se repetem, e a minha cobrança para os jogadores foi que erros que aconteceram há 3 meses atrás estavam se repetindo. E que não pode se repetir num trabalho em que todo dia você exercita para resolver os problemas. Né? Então tínhamos que entender por que isso estava acontecendo, porque esse é o retrato de que as coisas não estavam evoluindo. Mas certamente não evoluíram todas nessa semana em 3 treinamentos. Né? Tivemos jogadores diferentes também em campo em algumas funções. Né? Tivemos o crescimento de outros com a presença de novos jogadores. Né? Um time os seus 11 jogadores que estão em campo, cada um fazendo bem a função que lhe é devida. E hoje, se formos avaliar, quase que todos os jogadores fizeram bem aquilo que foi lhe atribuído.